perdas por enquanto. A gente tem uma queda forte agora do petróleo nesse pregão de terça-feira, né? Esse fechamento aí do dia fazendo com que o Brent fique abaixo dos $80 a cotação do barril do petróleo. Então a gente tem PRIO caindo mais de 5%, quase 6%, 3R Petróleo também. Os papéis da Petrobras também seguem em queda nesse finalzinho de dia. A gente tem a Eco-Rodovias na outra ponta positiva, aqui subindo 5,7%. E é justamente sobre esse fechamento do mercado que eu quero trazer ele aqui. Começou o dia aqui com a gente na abertura. André Machado, CEO do Projetos 10%, está aqui com a gente para poder fazer o fechamento desse mercado. Ai, que ótimo ter você aqui no Top News, Ogro. Obrigada por ter voltado, inclusive, para poder a gente conseguir compartilhar a sua tela aqui agora. Exatamente. Pois é, para que eu entenda aí, aliás, quais são os novos fundos que você pode estar vendo aí nesse Bovespa, diante desse cenário com essa PEC agora. A gente teve um dia aí bem típico, né, do investidor totalmente com passo de espera desse pregão de terça-feira. Como eu vi você postando esses dias no seu Instagram, né? Não operar também é, né, fazer negócio, tá também operando, ou seja, ficar ali quietinho só observando, às vezes é a melhor decisão, né, Ogro? E essa operação de que é não operar, mas que para mim é operar, porque é uma decisão que você toma. Você pode comprar, você pode vender ou pode só ficar olhando. Essa é a mais difícil de todas, porque a ganância, né, o sobe e desce, todo mundo acha que porque está subindo você podia estar comprado, porque está caindo porque está vendido, todo mundo acha que tem que ficar no mercado 100% do tempo. E as melhores operações, as melhores estratégias, tirando aquela de longo prazo, mas que aí envolve dividendos, né, um trabalho de alocação, de rotação de ações, uma coisa de longo prazo, não é especulação, seja do day trade ou do swing trade. O sucesso nessa profissão, né, seja um investidor mais agressivo ou um day trader, é saber quando você tem que ficar fora do mercado. O maior trader da história americana, o Jesse Livermore, na biografia dele, tá lá registrado que tinha épocas que ele passava semanas, meses, viajando, velejando, né, pescando, que ele gostava, e acompanhando o mercado de longe, e quando falava, o mercado começou a cair, começou a subir, ele voltava para a terra firme para começar as operações dele. Então, é uma operação dificílima, eu reconheço, eu mesmo tenho dificuldade de ficar fora do mercado, às vezes por alguns dias, né, quando você está vendo que o negócio não está legal, você sempre acha que, né, agora vai dar uma tendência, mas se você, né, quando você toma um stop, se você pesquisar, apertar bem, né, for realmente rigoroso com si mesmo, você vai falar, porra, eu sabia que não era para operar. Puta, era dia de rolagem de dólar, não, hoje tinha Fed às 15 horas, né, por que eu fui operar de manhã? O mercado ficou aguardando a decisão do Fed, ficou batendo bola, indo para cima e para baixo sem sair do lugar, né? Apesar de todo mundo saber que tomar stop é algo normal, eu tenho o seguinte conceito, tomar stop não é normal. Se você sabe o que está fazendo, você tem condições de identificar quando é hora de estar comprado, quando é hora de estar vendido, quando é hora de estar fora do mercado, né? E é algo muito difícil, porque a ganância vem da natureza humana, né? Você querer, sem contar a ansiedade que o mercado provoca, né? A grade de cotação do Profit e um monitor de mercado, com esse negócio piscando vermelho, verde, na boa. Se vocês forem um dia para Las Vegas, vocês vão ver que aquelas maquininhas e a grade de cotação e o monitor de mercado e os candles subindo e descendo, a diferença é muito pequena. Então, para você cair na armadilha do jogo e do giro desenfreado, pelo giro, pelo game, pelo vício, é muito fácil. Tanto é que a gente vê cenários aí lá de fora, de corretoras, etc., que, inclusive, hoje eu estava conversando sobre isso, sobre a nova onda agora, até para pegar o pessoal mais novo, da gamificação, plataformas de gamificação, ou seja, que comparam para essa garotada que está acostumada a jogar Candy Crush, né, Surf Subway no iPhone, uma plataforma de negociação de ações ou de moedas, de cripto, forex, opção binária, que lembre um game, porque é algo que o adolescente já conhece. O mundo está indo para essa geração nova, que pode no futuro vir a ser grandes investidores, eles estão começando de uma maneira completamente errada. Enquanto a gente fala de ensinar, como é que chama? Ter comportamento financeiro, ensinar
toda aquela a prática de economizar, etc., né? Educação financeira. Quando a gente fala tanto de começar a ensinar os jovens educação financeira nas escolas, a gente vê algumas entidades pelo mundo afora indo pelo caminho oposto, de levar o jovem para o vício, para a gamificação, né? Enfim. Mas, graças a Deus, tem uma BMC aí no dia a dia para tentar orientar todo mundo da maneira correta, trazendo pessoas super competentes para apresentar o mercado financeiro de uma maneira profissional, né? Mas é isso. Bom, o que você tem visto gráfico, aí em relação eu mostrei de manhã, por acaso, o motivo foi mais simplório que vocês possam imaginar. Eu estava com o pendrive errado, que faz a conexão com o mouse. Não acredito. Eu nunca ia conectar. Não acredito. Foi eu que ligar aqui, que eu olhei e falei, cara, eu espetei o pendrive não ia errado. mesmo funcionar nunca. Nunca. Eu troquei pilha, fiz de tudo, não conectava, era o pendrive errado. Mas vamos lá, nesse erro eu não cometo mais. Bom, vamos de gráfico para ver uns fundos vamos aí, lá, galera. Eu quero entender aí o que você está vendo para esse Bovespa, porque hoje, pelo menos, ele não tem nem quase candle aí desse dia de hoje, né? Tudo bem que a gente sabe eu acho que hoje a gente tem que comemorar, tá, galera? Porque a gente meio que descolou, pelo menos até agora, faltando 25 minutos, a gente descolou lá de fora. Olha só como é que tá o dia quase todo a gente passou assim, né, Ogro? Oi? O dia quase todo, né? A gente chegou a subir 1% hoje, mas no finalzinho do dia foi devolvendo tudo, ou seja, meio sem força. Depois, na parte da tarde, quando deu a última enfiada na SP500, a gente devolveu quase tudo, mas a gente ainda está positivo, né? A gente está subindo agora 0,13, né? Nasdaq caindo 2,31 e o SP caindo 1,75. Apesar da gente não estar tão negativo assim, não é motivo para comemoração. Por quê? Porque a tendência é de baixa, clara, no Ibov, não tem o que falar, está aqui, topos e fundos descendentes, a média de 20 descendente, que eu considero, até para efeitos didáticos, né, para efeitos lúdicos de quem é iniciante no mercado, uma maneira objetiva de você definir tendências, né, porque às vezes falar topo e fundo, a pessoa às vezes não sabe identificar o topo e fundo, às vezes é um topo e fundo no meio de uma consolidação, às vezes é um topo e fundo de curto prazo, que é uma bandeirinha de alta ou de baixa, né, então qual é a dica que eu dou? Quer identificar topos e fundos? Quer identificar tendências? Tendência de curto prazo, teoria de Dow. Curto prazo, né? Tendência terciária, média de 20. Médio prazo, tendência secundária, média de 50. Longo prazo, tendência primária, a média de 200. Ponto. Aí fica sem nenhuma subjetividade. Fica uma coisa bem objetiva, matematicamente falando, é uma média, né, de fechamentos, né? Então, conforme os fechamentos vão ficando cada vez mais negativos em relação aos fechamentos anteriores, a tendência é as médias, né, irem apontando para baixo. Médias mais longas demoram mais, tem que ter muitos fechamentos negativos para a média longa virar para baixo. Uma média curta, poucos fechamentos negativos, ela já vira para baixo. Então, eu defino as tendências dessa maneira. Então, quando a gente olha para o Ibov, a gente tem a tendência de baixa terciária, a tendência secundária era de alta, ficou flat e já está virando para baixo. Lembrando que o preço estava trabalhando acima dessa média de 50, ó, tocou aqui, subiu, tocou aqui, subiu, tocou aqui, segurou, perdeu. Perdeu, mas a média está flat, né? Então, ele perdeu, podia voltar para cima e ela depois voltar a subir, como aqui, que perdeu, mas ela estava bem inclinada, né? Perdeu, mas voltou para cima, da de 50, que é essa azul. Só que aí que tá, ela bateu aqui, violou, voltou para baixo e caiu, né? E agora veio de novo tentar, né? Na sexta-feira, chegou a romper, veio para baixo. Então, aos pouquinhos, os fechamentos abaixo dela, né, pegando 50 fechamentos, ela vai começar a embicar para baixo. Já dá até para ver ligeiramente ela embicando para baixo. E outra coisa, eu não uso isso como estratégia de investimento, porque é um dos piores modelos matemáticos para se operar através de análise técnica, que é cruzamento de média móvel. Mas a gente olha aqui, ó, a média de 20 já cruzou de 50. E já está vindo para cruzar de 200. A de 200, que vinha, ó, uma tendência de baixa forte, ó, descendente, chegou a segurar aqui, chegou a romper, mas depois veio para baixo de novo, a tendência era de baixa clara.
aí, ó, rompeu a de 200, né? Aí depois ela passou a segurar, começou a virar para cima, então virou em tendência primária de alta a 200. Aqui chegou a romper, mas depois veio para cima 2 dias depois, né? Tendência de alta. E o que aconteceu? Ela segurou aqui, né? Perdeu a de 50, segurou, veio na de 50, perdeu a de 200. Então aqui ela passou para cima e para baixo, ou seja, mostrando que no longo prazo não tem mais tendência de alta, né? Então a gente tem tendência de baixa no prazo mais curto, que é a terciária, está entrando tendência de baixa na secundária, e a primária, que chegou a ser de alta depois de vários meses de queda, ela está de lado, o preço passando para cima e para baixo, que quando as médias não seguram, ó, olha a média de 50, tendência de baixa segurando, né? A média de 50, tendência de alta segurando. Quando passa para cima e para baixo, é consolidação no longo prazo, ou seja, quando a gente olha, então, todo esse período aqui, é tendência de baixa de longo prazo. E aí, segurou na de 50, rompeu ontem de 200, e hoje, ó, ela veio quase na de 20, e enfiaram venda de novo, e veio para debaixo de 50. Né? Então, de ontem para hoje, nem passar para cima de 50 de novo conseguiu passar. Isso numa visão assim muito, muito simplista para quem não sabe nada de análise técnica, mas é uma coisa, nesse lado das médias, é muito visual, é ver para onde está apontando e pronto. Agora, quando a gente olha por análise técnica um pouquinho, análise técnica clássica, né, nada muito avançado, aí a gente já tem, ó, topos e fundos descendentes, lembrando que quando perdeu este fundo, fez o pivô de baixa. Lembrando que esses 3 topos aqui tem aquele nome de figura que todo mundo tira sarro, mas que é o padrão de baixa mais poderoso e com taxas de mais de 90% de acerto, que é o ombro, cabeça, ombro. Aqui ele perdeu a linha de pescoço desse ombro, cabeça, ombro, perdeu, veio fazer o pullback no neckline, ou linha de pescoço, e voltou a cair, e foi aonde? Cravar justamente o primeiro alvo, aí já é uma coisa mais avançada, que é Fibonacci, mas que eu uso, né, para justamente projetar os meus alvos, ele veio cravar o primeiro alvo. E aí sim veio fazer um pullback, o quê? Aqui ele tinha feito um pullback na linha de pescoço, e aqui ele veio fazer um pullback aonde? Na cabeça do pivô de baixo. E quando a gente usa indicadores, né, que servem para antecipar ou corroborar uma visão técnica, o IFR aqui, o índice de força relativa, enquanto aqui a gente fazia topos mais altos, o IFR já estava fazendo topos mais baixos ou da mesma altura, mostrando divergência. E antes mesmo da gente engrenar uma tendência de baixa, de confirmar o pivô de baixa, a gente já estava perdendo o fundo aqui do IFR um dia antes, mostrando que ele viria perder esses 2 fundos também. E depois que perder esses 2 fundos aqui passaram a ser essa resistência, ou a cabeça do pivô. Então, qual é a minha expectativa, né? Depois de ter feito esse pullback? Ele venha de novo testar esse primeiro alvo e depois testar o segundo, porque o primeiro já foi testado, né? Talvez até ele nem pare aqui para testar ali. Se ele vier para cá, ele rompa para vir buscar o segundo. Segundo alvo, 104,200. E se romper o segundo alvo e vier no terceiro, 99,300. Então, são os 3 alvos para este movimento. É claro que se chegar aqui, então se chegar a 99,300 começar a subir, vai voltar a tendência de alta. Não necessariamente. Aqui é o terceiro alvo. Se vier no terceiro alvo, às vezes vai no segundo, né? O índice, o SP500, Xangai, ou índices em geral de bolsas, normalmente eles trabalham muito com o segundo alvo, né? E aí depois que chega no segundo alvo, ele passa por uma correção ou ele faz efetivamente a reversão da tendência. Mas, por exemplo, se ele chegar no terceiro alvo, ele vai ter simultaneamente, né, rompido esse segundo alvo e também rompido esse fundo. Automaticamente, se ele rompe esse fundo, eu posso projetar, aí sim, eu posso projetar essa perna toda aqui para baixo. Aí eu vou ter alvos muito maiores para baixo. Mas é que tá, que vai fazer o Ibov ir nesses alvos muito mais baixos, né? Tá aqui, ó, 97.200, 91.800, não é o gráfico, né? O que faz ir lá
é a macroeconomia, né? É o fiscal, é tudo que a gente está acompanhando aí de PEC, etc. E, principalmente, bolsas americanas, né? Que no final, ó, a bolsa americana, ela estava caindo do mais de 2%, nesse restinho de pregão, e está vindo para se segurar nesse fundo, né? Por quê? Porque quem está comprado, né, de duas uma, ou vai defender esse fundo aqui para poder continuar comprado, ou vai defender esse fundo para poder desovar antes que esse fundo seja perdido e o mercado derreta. Como ainda não perdeu, esse alvo que eu tracei agora de tarde, ó, ele só é válido se fechar abaixo desse fundo. Se fechar abaixo desse fundo, né, ó, repara que ele quase, essa sombra de hoje, a mínima de hoje, quase veio aqui nessa LTAzinha, nesse canal, né? E eu tracei esse canal só porque quando ele fez esse pivô de alta aqui, perdão, quando ele rompeu esse topo aqui, que ele fez esse pivô de alta, que todo mundo ficou eufórico e apelidou do pivô dovish do Fed, né? Conforme teve a decisão do Fed, deu a entrevista coletiva, o Powell assustou todo mundo, deu essa despencada e matou o pivô dovish do Fed. Aí eu tinha essa LTA, né? Porque aí ele bateu aqui nesse fundo, começou a subir. Aqui, na verdade, foi um figo de 50% dessa perna de alta, que eu já paguei. Ele bateu aqui, começou a subir. E aí eu falei, bom, eu tenho dois fundos ascendentes, vou traçar esse canalzinho aqui para acompanhar se isso aqui realmente vai ser um canalzinho para voltar a cair, ou seja, uma grande bandeira de baixa, caso vá até a média de 200 e caia, ou se realmente vai entrar em tendência de alta. Aí saiu um payroll favorável para a Bolsa, que foi nesse dia aqui. Logo depois saiu o CPI aí, que foi só festa total, deu essa porrada para cima, tá? E aí ficamos aí à mercê novamente de conversas aí de Fed Boys falando, etc. Alguns dizendo que tem que subir logo para mais de 5% os juros, porque a inflação está aí, etc. Mas todo mundo monitorando o quê? Monitorando indicadores da economia americana. Sexta-feira veio um payroll melhor do que esperado, deu aquela derretida forte, mas o mercado continuou otimista, não, mas o Fed, o Powell, etc., puxou para cima, na melhor espírito de torcida que eu vejo acontecendo aí nesses cenários de crise há 2 décadas, puxou, né? Mas conforme começa a sair outros números da economia, mostra que a economia americana melhorou de um mês para cá. E aí começa de novo o terror da galera que estava torcendo para a taxa de juros ficar entre 4,50 a 4,75, já começa a ver taxa de juros para 5% ou passando de 5%. E os mais hawkish dos dirigentes do Fed, né, como o Bullard, já falando que é favorável a 75 base points na próxima reunião, que tem que subir para cima de 5 rápido, porque o mercado não está precificando ainda corretamente esse cenário de inflação, etc, etc. Então, o Powell, que deu uma melhorada na articulação dele com o mercado, né, que ano passado foi um desastre, falando o tempo todo de inflação transitória, etc., inclusive em Jackson Hole, quando foi no simpósio de Jackson Hole desse ano, todo mundo queria ouvir ele falar, foi a primeira vez que ele falou, não, a inflação veio, né, já vinha aumentando os juros, e ele foi bem duro no simpósio lá de Jackson Hole, e mudou todo o discurso, né? Mas parece que nos últimos dias o Powell tem sido mais dovish no discurso, que tem animado, né, o mercado. Mas, voltando ao nosso Ibov, que é o que interessa para todo mundo, a gente está ligado umbilicalmente, né, ao mercado global, não tem como, né? Só lembrar de 2000, de 2008, né? 2020, tudo bem, foi um cenário global de crash, de parada de cadeias globais de suprimento, de Covid, enfim, economia em recessão no mundo inteiro, ok. Mas, por exemplo, 2008, a gente não tinha nada a ver com subprime. A gente tinha acabado de ganhar os 3 graus de investimentos na sequência, tínhamos acabado de descobrir o pré-sal, a bolsa bombando, e aí? Caímos. Ficamos descolados 5 meses do SP500, né? O SP500 fez topo em 2007, dezembro, e a gente só fez topo dia 21 de maio. Mas, rapidamente, a gente
foi grudar no SP500 e caímos, inclusive, mais do que o SP500 no subprime. Por quê? Porque é a maior economia do mundo, né? E aí tem a questão do dólar, que afeta o nosso dólar, não tem como, afeta a correlação do real. Então, o que a gente tem que ficar de olho, não importa, com todo respeito a todos os fundamentalistas, não importa, não importa, desculpa até o termo, dane-se se o BOF está barato, muito barato. Isso é correlação de mercados internacionais, sempre existiu, sempre vai existir. Quem não lembra dos cafeicultores queimando sacas de café em 1929 em Santos, né, que era a nossa maior commodity de exportação. E a gente não tinha nada a ver com o crash de 29. Mas não adianta, desde aquela época já era um mercado conectado, as moedas, não tem como. Então, a economia americana está superaquecida ainda, né, ainda vive pleno emprego, né, as taxas de juros estão subindo num patamar que não se vê há 40 anos nos Estados Unidos, né, em termos de inflação, não se vê na Europa, em alguns países, né, há mais de 50 anos. Na Alemanha teve um indicador aí que é o mais alto desde 1956, um dos indicadores de inflação. Enfim, e não tem como, uma economia, né, quando está em expansão, a única maneira de esfriar essa economia, né, que começa a gerar inflação, ou seja, ela cresceu acima da capacidade. No caso dos mercados globais, nem sei se é porque cresceu acima da capacidade. Aqui na verdade, as pessoas consumiram talvez acima da capacidade pela farta liquidez, pela impressão de dólares, né? Vide aí a farra das criptos baseadas em NFT de macaquinho, não sei o quê. Eu estava vendo o market cap de NFT, 12 bilhões de dólares, e caíram mais de 95%. Quer dizer, um dia chegou a valer, então, 200 bilhões de dólares. Fotinho de macaquinho, aborrecido, né? Ou seja, liquidez é a história da merposa do crash da Bolsa Brasileira de 1970, né? Que o pessoal brincou, fez um IPO de uma empresa chamada Merposa, todo mundo queria entrar no IPO, queria comprar, era uma brincadeira, todo mundo querendo botar grana, era uma brincadeira de uma ação que não existia, de uma empresa que não existia, chamada Merda em Pó, né? SA, Merposa. É um caso clássico, um estudo de caso clássico de efeito de manada, de euforia. Então, deram uma puta puxada agora no Ibov, deixa eu dar uma olhada, quer dizer, no futuro, né, rompeu, fez um pivô de alta, já deu uma pancada para cima, mas aqui no diário nada demais, está aqui na média de 200 ainda. Mas o que a gente tem que acompanhar é isso, ó, a Nasdaq caindo 2%, tá? Nasdaq, ó, como eu falei, da retração de 50, que é muito comum para índice, Nasdaq é um índice, olha só, já foi uma vez no nível de 50, perdeu aqui de 38, segurou na média de 20, veio aqui no de 50 de novo. Se perder esse fundo, tem que projetar para baixo, deve vir aqui embaixo. Lembrando que Nasdaq, né, 50%, não sei agora como é que está por causa da queda do Facebook, mas 50% alguns meses atrás do Nasdaq eram as 5 Big Techs, as FANG. E você falou sobre essa esticada aí, agora no finalzinho. Deixa eu só trazer aqui uma informação que está saindo. Você falou sobre essa esticada aqui no finalzinho, né, do Ibovespa. Deixa eu só trazer aqui uma informação. Foi encerrada já a sessão na CCJ agora pelo Davi Alcolumbre. E os senadores fecharam um acordo para poder ampliar o teto de gastos de 145 bilhões de reais. A PEC acabou sendo aprovada por unanimidade em uma votação simbólica na CCJ do Senado, ficando então, né, numa ampliação do teto de gastos em 145 bilhões. Se falava em 170, a gente falou mais cedo, durante toda a nossa programação a gente veio atualizando isso para vocês, mas o que ficou então é de um novo teto, ampliando esse teto de gastos para 145 bilhões, tá? Aí os senadores fecharam um acordo para que nova regra fiscal seja apresentada até agosto de 2023. Então essa fica então a decisão. É claro que isso vai para votação em plenário, depois tem ainda que passar pela Câmara.
dos deputados, mas fica então a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões em uma votação por unanimidade representativa, ali uma votação simbólica na própria CCJ. Foi assim que a gente fechou então nessa terça-feira. Então, aí a gente tem aí esse 0,63% de alta. André, você acredita que pode ser o fato de ter reduzido aí esse valor para 145 bi? Então, caiu 30 bi, né, que era 175, que tinha sido anunciado semana passada, aí hoje, aí submeteram ontem, né, e aí hoje saiu o texto confirmando 175 bi, mas tinha ainda a questão do crédito extraordinário, que podia pegar uma parte, que poderia chegar a 23 bi, né, mas 175 bi para 145 é aquilo que, por isso que eu até estava entendendo que o Ibov não estava acompanhando o SP e o Nasdaq hoje, porque, apesar de ter vindo 175, mas era o que já tinha sido combinado, ou seja, estava claro, na minha concepção, e o Ibov não caindo, não acompanhando as bolsas lá fora, isso se encaixou, de que o Congresso, né, os senadores fizeram o relatório, né, a relatoria dessa PEC, botando o bode na sala, né, o pessoal, o relator, né, do PT, para justamente ter o que negociar e cortar alguma coisa. Cortou 30 bi. Né? O Lula queria 150, chegaram a 145. Mas tem aquele extraordinário. Mas eu acho que o mais importante, esse 30 bi, bem, é dinheiro para caramba, né? Mas 145 bi, 175 bi, não faz tanta diferença assim, percentualmente em relação ao PIB, né? De 1 trilhão e cacetada que a gente vai ter. Que eu acho que o mais importante foi realmente ter vindo 2 anos e não 4. Caiu pela metade nesse caso. Isso é mais importante do que os 30 bi, que saiu hoje, mas obviamente já fez preço. Então, caiu pela metade, né? Era 175, 4 anos, pior cenário, 2, 3 semanas atrás, que todo mundo, a Faria Lima surtou, o mercado surtou, o gráfico deixou isso bem claro. Eles mantiveram 175 bi, só que 2 anos, e aí o mercado ficou de boa. Agora caiu 30 bi, deu uma boa melhorada, mas que eu acho, não sei se isso vai continuar fazendo preço amanhã, mas o que eu recomendo para todo mundo é não tirar os olhos da Bolsa Americana. Aonde a vaca vai, o Ibov vai atrás. Se a vaca for para o brejo lá, não tem nada que segure a gente, né? Que faça a nossa bolsa subir, nem com reza brava. Se a gente corrigiu 62% em 2008, logo depois de 3 graus de investimentos e pré-sal, não é um cenário desse altamente desafiador em termos fiscais, sem contar a questão política, tudo, o cenário todo conturbado aí entre os 3 poderes lá em Brasília, sabe Deus o que vai acontecer. Acho que melhor coisa, duas dicas. Não tire os olhos dos gráficos, não tire os olhos dessas 3 médias para acompanhar a tendência, né? Então, se adequa ao teu perfil operacional, teu perfil de investimento, curto, médio ou longo prazo, a essas 3 médias, e isso falando do Ibov, e não deixe de acompanhar, né, o mercado americano e as 3 médias desse mercado americano. Isso é análise técnica clássica, que não tem nada de bruxaria, não tem nada de caótico, de astrologia. E eu estava até comentando hoje com um amigo meu, Fausto, não sei se ele está ouvindo, mandar um abraço para ele, acabou de sair daqui de casa agora, o primeiro grafista do Brasil, né, trouxe análise técnica de Londres para cá, nos anos 70, e a gente estava falando sobre o mercado, né? O mercado americano, já a média de 200 lá está super descendente e o preço, né, abaixo dela. Então, o cenário lá é tendência de baixa, ainda clara, primária. Enquanto aqui a gente chegou a romper a nossa 200 e agora a gente veio para debaixo dela, quer dizer, estava querendo ir para cima agora nesse fechamento, mas ela, como eu mostrei no gráfico, já está andando de lado, o preço já passa para cima, para baixo, para cima e para baixo. E quando a gente fala em análise técnica, que eu falo que ela não é astrologia, como outro dia eu li aqui no chat, se você olhar análise fundamentalista, valuation, enfim, que também trata de dados do passado, né? Qualquer previsão futura é baseada no que a empresa fez, vendeu, produziu recentemente, que você projeta para o futuro,
e levando em conta variáveis como juros, dólar, como é que está a economia, enfim. Mas se você olhar os múltiplos fundamentalistas, todos eles envolvem a mesma variável da análise técnica. Preço. PL é preço dividido por lucro. Se o PL está barato da Bolsa, é porque o preço caiu e o L estava alto. Né? Isso é matemática de pré-primário, quer dizer, hoje é ensino fundamental. Preço dividido por lucro. Se o preço cai, né, o denominador está ainda no lucros de um trimestre atrás, 2 trimestres atrás, a tendência é o resultado dessa fração cair. Agora, se esse lucro cair, e cair forte, como a gente viu, por exemplo, o Bradesco, inadimplência, né, que hoje a Paula estava divulgando aqui, que atingiu o maior valor da série histórica em pessoas de baixa renda, e o Serasa já tem 70 milhões de CPFs negativados, e que o Bolsa Famílias, R$600, não importa quanto seja, a galera vai usar para pagar a dívida e encher a despensa e a geladeira, não vai para o varejo fazer compras de Natal, etc. Não tem essas fantasias. No momento que o lucro cair, como caiu no Bradesco, que atende principalmente classe C e D, o Bradesco que virou quase uma criptomoeda, se o lucro cai, pega a fração, preço dividido por lucro. O lucro cai, resultado dessa fração, o PL volta a subir. Então, o PL sobe, PVP, sabe? PL sobe, PVPA sobe, né? Dividend yield cai, começa a usar o preço, né? O payout, dividend yield, todos os múltiplos fundamentalistas têm um preço no seu cálculo. Então, tem que tomar muito cuidado que, se o mundo entrar em recessão global, como tudo indica, praticamente todos os analistas, né, de renome mundial comentam isso. O Goldman Sachs até fez um alerta recentemente, o estrategista global, de que o mercado não está precificando, o SP500 não está precificando ainda uma recessão global, né, o nível que está o SP500, a gente vai atrás. Não tem como. Então, muito cuidado, que é o mesmo alerta que eu fiz de manhã, eu faço sempre, né, até falei no chat depois, que eu pareço um canário numa mina de carvão na época da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Os meninos iam com o canarinho numa gaiola, porque quando escapava o gás metano, eles só iam descobrir quando todos eles já estivessem mortos, né? Aí levava o canário era o primeiro a cair do poleirinho morto no fundo da gaiola. Aí todo mundo, opa, tem metano escapando, todo mundo saia da mina. Eu sou canário da mina de carvão. Eu falo, galera, cuidado, se o PL está barato, ainda pode vir a ficar caro. Pode, mas não é uma certeza, mas pode. Quando a gente olha o cenário global, né, a alta de juros, quando a gente olha a questão da China, China, principal parceiro do Brasil, né, a Europa em guerra, também é o principal parceiro da China, junto com os Estados Unidos. Sinceramente, eu não vejo uma razão sequer para ficar otimista para o ano que vem. Bom, é isso, acho que aliás... Isso é algo que as pessoas não têm coragem de dizer, mas eu tenho, porque... Mas é isso que vale, é isso que eu ia dizer, para ir encerrando aqui o nosso papo, é isso que eu ia dizer, André, eu acho que o que mais vale é ser realista, é trazer essa realidade, é fazer esse alerta, o que você muito bem faz e muito bem embasado para isso, e com toda a experiência que você tem, isso é que é o mais válido ainda, por isso que a gente sempre quer você aqui com a gente na nossa programação, porque essa é uma visão eu fiz as contas com o Fabrício, eu não lembro exatamente, mas acho que já foram 3 e 5 de breaks na carreira. Olha aí, e graças a Deus estava vendido em todos eles, com exceção do Wesley Day, que me pegou, esse aí não tinha como, me pegou compradaço, mas os outros eu estava vendido, porque... O mercado já vinha tendência espaço. Ninguém pega em circuit break desprevenido. Só um Wesley Day da vida, né? Uma bomba atômica na Ucrânia amanhã, sei lá. Né? Então, que aí sim é o cisne negro. Que nesse caso nem é cisne negro, é um rinoceronte cinza, né? Que a gente já está acompanhando a guerra, sabe que se essa guerra não acabar logo, o desenlace para poder definir essa guerra acaba indo para essa linha aí, né? Infelizmente. Mas é isso, galera. Espero que não tenha assustado ninguém. Pelo contrário, é para vocês serem antifrágeis, tá? Acho que esse é o principal recado. E acho que é isso que o mercado espera, inclusive, né? Afinal de contas, o mercado ele é totalmente irracional, é número. Muito obrigado. Ogro, é sempre tão bom ter você por aqui. Obrigada, hein? Obrigada por me ajudar a fazer um prazer. Eu fico aqui o dia inteiro com vocês acompanhando, então...
Eu me sinto como se estivesse o dia inteiro na BMC, mesmo que eu não esteja conversando com vocês, mas estou ouvindo. Ai, que maravilha. Obrigada mesmo. Um forte abraço para você. Até a próxima, André. Tchau, tchau. Até a próxima, Débora. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Boa sorte para vocês. Obrigada. É isso aí. Agora eu quero ir com a notícia aqui que acaba de chegar de última hora. Cristina Kirchner